Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir na nossa playlist de Física Aplicada para o Ensino Médio. Dentro dos nossos estudos sobre eletricidade, nós estamos agora focados no trabalho e potencial elétrico. Evidentemente que esse assunto é bem vasto e você vai se aprofundar muito mais quando estiver trabalhando em nível superior. Nós estamos tratando para o nível do ensino médio e para aqueles que se preparam para os concursos e vestibulares. Então vamos ver a definição para a energia potencial elétrica. É a energia que um corpo carregado eletricamente, podemos chamar uma carga de prova, possui devido à sua posição em um campo elétrico. Podemos também dizer o seguinte, que energia potencial elétrica é a quantidade de trabalho que a energia poderá realizar. Por isso é chamado de energia potencial. Quando nós falamos do trabalho da força elétrica, nós definimos essa forma. Considerando dois pontos, A e B, a gente definiu que trabalho do ponto A ao ponto B é igual a constante eletrostática vezes uma carga de prova vezes essa carga pontiforme, que é a carga fixa. E a gente multiplicou por 1 dividido pela distância A, menos 1 sobre a distância B. Então aqui nós definimos o trabalho da força elétrica. Já vimos isso e já fizemos exercícios. Agora imagine que eu tenho esse ponto B, agora não mais conhecido, mas uma distância que está tendendo para o infinito, ou seja, muito longe, tendendo a ser infinito. Então como que a gente escreveria isso aqui? Vou fazer o passo a passo. Isso aqui é multiplicação, pessoal, essa ordem não interfere. Vezes 1 sobre a distância A, menos 1 sobre uma distância infinita. Então, o que acontece quando nós temos essa situação? O número 1 sendo dividido pelo infinito. O infinito é um número muito grande que pode ser positivo ou negativo, mas é um número infinito. Não tem como escrever esse número tão grande que é. Se eu pegar uma unidade e dividir por essa coisa muito grande, o resultado dessa conta tende a ser o número zero. Tá? A gente vê isso lá nos estudos de limite no nível superior. Tende a ser o número zero. Então, se eu colocar um zero aqui, ó, o que vai acontecer? Vai sobreviver só essa parte aqui. Ó. Então, vamos colocar aqui, ó, vezes 1 sobre distância de A. Então, como apareceu um zero aqui, não tem sentido ficar citando mais aqui. Eu vou dar uma arrumada aqui para ficar mais coerente. Trabalho da força elétrica entre o ponto A agora, porque não tem mais o B. Então eu posso até cortar isso aqui. Agora só sobreviver o A. Vai ser igual a constante vezes a carga de prova vezes a carga fixa, pontiforme, dividido pela distância de A. Então fica assim, trabalho no ponto A é igual a constante eletrostática vezes a carga de prova vezes a carga fixa, dividido pela distância A. Então vamos anotar essa definição textualmente. Então aqui está, trabalho da força elétrica para deslocar a carga Q do ponto A até o infinito. Então fica essa indicação. Nós podemos dizer então que esse é o maior trabalho que a força elétrica pode realizar sobre uma carga Q colocada em um determinado ponto A. Nós também podemos dizer que energia é capacidade de realizar trabalho. Então a energia potencial elétrica adquirida pela carga Q no ponto A é igual ao trabalho realizado para deslocar a carga Q desse ponto A para o infinito. Então apareceu aqui a palavrinha energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica está dizendo que é a mesma coisa que isso aqui.
Então eu vou trocar, ó. Acompanhe comigo. Eu vou colocar aqui, ó, energia potencial no ponto A é igual essa mesma forma. K vezes Q minúsculo, né? Vezes o Q maiúsculo, que é a carga pontiforme fixa, dividido pela distância ponto A, dA. Então eu troquei isso aqui, substituí trabalho do ponto A por energia potencial no ponto A. A gente já conhece essa definição, que o trabalho da força elétrica do ponto A ao ponto B é igual a constante eletrostática vezes a carga de prova, vezes a carga pontiforme fixa, vezes 1 sobre a distância de A, menos 1 sobre a distância de B. Isso aqui está multiplicando esse com esse. Se eu fizer a distributiva, vai ficar assim. Fiz a distributiva. Esse multiplicou com esse e esse multiplicou com esse. Eu posso organizar isso aqui. Aí está. Simplesmente organizei. K vezes Q minúsculo vezes Q maiúsculo dividido pelo dA. Esse 1 está aqui, não aparece. A mesma coisa acontece aqui. K vezes Q minúsculo vezes Q maiúsculo dividido por dB. O que a gente viu agora há pouco sobre isso? A gente viu isso aqui, ó. Energia potencial elétrica para o ponto A é igual a K vezes Q minúsculo vezes Q maiúsculo dividido pela distância de A. Então isso aqui também pode ser indicado como energia potencial elétrica para o ponto A. Energia potencial elétrica para o ponto A. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Então eu posso substituir isso aqui nessa expressão nova. É energia potencial do ponto A menos a energia potencial do ponto B. É uma nova fórmula. Então isso aqui também é trabalho realizado pela força elétrica. A depender da situação, você usa essa definição. O trabalho do ponto A ao ponto B é igual a energia potencial elétrica do ponto A menos a energia potencial elétrica do ponto B. É isso que está sendo indicado aqui. Então aqui nós temos energia potencial nesse exemplo no ponto A. A letra pouco importa. No ponto A. Como essa fórmula é exatamente igual a essa, nós podemos dizer também que energia potencial no ponto A é o trabalho da força elétrica para deslocar uma carga Q do ponto A para o infinito. Então ficam três definições que você vai usar na resolução dos exercícios, a depender da pergunta, a depender de cada situação, ok? Então nesse vídeo a gente fez essas demonstrações. E vamos trabalhar um exercício. Vamos usar essa fórmula aqui, ó, energia potencial. Então vamos ao nosso exercício. Determine a energia potencial elétrica que uma carga de 5 microcoulomb adquire a 0,1 metros de uma carga de 0,2 microcoulomb, localizada no vácuo. Então vamos considerar aqui a carga Q fixa, pontiforme, e aqui uma carga de prova que está a 0,1 metro. Evidentemente está sendo gerada uma força aqui, porque essas cargas têm sinais iguais, então elas se repelem. Então nós queremos saber a energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Então vamos usar aquela fórmula que a gente comentou agora há pouco. Energia potencial nesse ponto A vai ser igual a constante eletrostática vezes a carga de prova vezes a carga fixa dividido pela distância A. Observe que é uma multiplicação aqui. Então, se você colocar primeiro essa, depois essa, ou inverter, dá o mesmo resultado.
energia potencial lá no ponto A. Vai ser igual à constante eletrostática. Todo mundo deve saber, é vácuo, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes as cargas agora. Só que está em microcoulomb. Temos que passar para coulomb. Multiplica por 10 elevado a menos 6. Então eu vou colocar isso aqui 0,2. Só que aqui multiplica por 10 elevado a menos 6. Vezes essa aqui. A ordem não vai interferir agora. 5 vezes 10 elevado a menos 6. E nós vamos dividir pela distância, que é 0,1 metro. Vamos fazer essas contas aqui, ó. 9 vezes 0,2 vezes 5. Nós teremos 9. 9 vezes 0,2 vezes 5, dá 9. Vezes, agora, as potências de base 10. Multiplicação de potência da mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Eu tenho 9 positivo e tenho 12 negativo. Então vai dar menos 3. E está sendo dividido por 0,1. Se eu dividir 9 por 0,1, vai dar 90. Vezes 10 elevado a menos 3. Deixando em notação científica. Energia potencial elétrica no ponto A é igual a 9 vezes 10. Agora vamos mexer no expoente. Já tem menos 3. Ok? Agora era 90, ficou 9. Então era um número grande que ficou pequeno. Então para isso eu tenho que somar. É sempre o contrário. Era grande, ficou pequeno, você soma. E a vírgula se deslocou uma casa. Saiu daqui, está agora no final aqui. Então é mais 1. Então deixando aqui bem visível, a energia potencial no ponto A é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 2. A unidade para a energia potencial, pessoal, é o Joule. Corresponde a trabalho. Então, nesse vídeo, foi para a gente fazer demonstrações de formas relacionadas à energia potencial elétrica. Você guarda essas formas que a gente desenvolveu para trabalhar os exercícios no seu material, no seu colégio, nas suas provas. Gostou? Deixe like para o vídeo, compartilhe e faça a inscrição no canal. Acione o sininho para receber todas as postagens. Valorizando o nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante e pode chegar a muitas pessoas. Acompanhe os próximos vídeos, vamos trabalhar vários exercícios. Até mais! Tchau!